Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 20. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Te agradecemos por esse tempo precioso que Tu nos tens dado aqui. Obrigado por esses dias, Senhor. Reconhecemos a Tua providência maravilhosa em nos dar esse tempo e nos trazer todos aqui para ouvirmos a Tua palavra. Agora, Senhor, queremos que o Teu Espírito Santo esteja presente aqui entre nós para fazer que esses momentos sejam momentos de valor para a eternidade. Que Tu possas falar, que nós possamos receber, ouvir e guardar no coração para obedecer a Tua palavra. Ó Senhor, nós Te pedimos, confiamos no Teu Espírito Santo que em nós habita, para que a Tua obra seja completa. E desde já Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos. E o fazemos, ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Temos estudado sobre a vinda do Rei e do seu reino. E o meio pelo qual estamos estudando esse tema é o Evangelho de Mateus, que é um evangelho que de uma forma muito peculiar enfatiza o tema do Rei e do reino. Os 3 discursos que estamos estudando, ao meu encargo está o Sermão do Monte. E nós já passamos pela primeira parte, a parte de abertura do sermão, que são as bem-aventuranças, que são 9 bem-aventuranças, e já comentamos com os irmãos que 7 são bem-aventuranças relacionadas ao caráter daquele que vive a vida do reino dos céus. E que as 2 últimas são consequências desse caráter. Ou seja, aquele que vive as 7 bem-aventuranças, ele deverá enfrentar como consequência as perseguições e oposições que estão mencionadas nas 2 últimas bem-aventuranças. Mas todas são bem-aventuranças, todas são motivos de felicidade. Elas constituem a verdadeira felicidade aos olhos de Deus. Nós passamos por cada uma dessas bem-aventuranças e a nossa ênfase é que estas bem-aventuranças, elas não são
um código de ética. Elas não são um objetivo do nosso esforço para mudar as nossas vidas e nos tornarmos como elas descrevem. Essas bem-aventuranças, elas descrevem a vida do reino dos céus, a vida do Rei dos céus. Elas são uma descrição da vida humana perfeita que o Senhor Jesus viveu nessa terra. Então aqui nós temos uma apresentação da sua vida. Essas são as características da vida do Senhor Jesus. Elas estão reunidas aqui nesses 7 aspectos que nos são colocados. O pobre no espírito, aquele que chora, aquele que é manso, aquele que tem fome e sede de justiça, aquele que é misericordioso, aquele que é limpo de coração, aquele que é pacificador. Nós encontramos estas coisas em Cristo. Nós nunca encontraremos essas coisas em nós mesmos. Por natureza, nós somos completamente opostos a essas bem-aventuranças. E por causa disso, por causa da nossa natureza, é impossível nós alcançarmos essas bem-aventuranças por nós mesmos. Mas graças ao Senhor, Ele nos deu a sua vida. Ele não somente morreu pelos nossos pecados. Graças a Deus que Ele morreu pelos nossos pecados. Graças a Deus que Ele é o nosso Redentor. Mas Ele também, além de derramar o seu sangue, entregou a sua vida. E a deu para nós pelo Espírito Santo. E hoje nós podemos viver o Sermão do Monte porque Ele vive em nós. Isso é a parte maravilhosa. Tendo falado sobre essas bem-aventuranças, nós chegamos então aos versículos 13 a 16. Ali o Senhor nos fala do sal da terra e da luz do mundo. E nessas duas ilustrações que o Senhor faz, o Senhor está nos falando do impacto que a vida do reino dos céus tem por meio dos filhos de Deus. É um impacto social, é um impacto no meio social onde a gente vive. O que deve acontecer, irmãos, se nós somos filhos do reino, se nós recebemos a vida de Deus pelo Espírito Santo no novo nascimento, e se essa vida está crescendo em nós, o resultado será que nós seremos sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Os irmãos sabem muito bem que o sal, ele tem propriedades conservantes. O sal, ele impede, ele retarda o processo de degradação. Então, na antiguidade, antes da refrigeração ser inventada, antes da energia elétrica, o sal era uma boa maneira de aplicar sobre, principalmente carne, diversos tipos de carne, né? Peixe, gado, enfim. Né? E o sal fazia com que aquela carne pudesse ser conservada. Nós sabemos disso, né? Conhecemos aí o carne de sol, né? O charque. Então, o sal ele tem essa propriedade. Em que isso se aplica ao reino dos céus? Nós vivemos num mundo que está em crescente degradação. Aos olhos de Deus, o mundo hoje em dia se corrompe, se degrada. O mundo está em verdadeira putrefação. A visão que o mundo tem de si próprio não é essa. É que nós estamos crescendo em tecnologia, em modernização, em diversos aspectos. Nós dominamos tantas coisas que não se dominava antes. Nós temos tantas facilidades que não se